Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos agora mais um programa Em Poucas Palavras. Graças a Deus estamos aqui de volta nesta emissora e também no seu dispositivo que você está aí acompanhando nesse momento o nosso programa Em Poucas Palavras. O meu nome é Natson Matias, seu amigo, apresentador do programa, e também aqui comigo nosso amigo e comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natson, queridos ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Aproveite aí para convidar as pessoas que você conhece, que estão perto de você, para assistir o programa, se você está ouvindo pela rádio, e aproveite para compartilhar através dos dispositivos, nas redes sociais, especialmente o programa de hoje, que eu creio que é um tema extremamente interessante. Com certeza, e é um dos temas dos nossos ouvintes. Temos procurado atender aos pedidos dos ouvintes, as dúvidas que eles têm, e vamos colocando aqui na pauta. Bem, a sugestão de hoje, então, o tema de hoje é de uma ouvinte. Ela diz assim: olá, queridos pastores, meu nome é Alessandra, moro em Dublin, na Irlanda, com meu marido, diz ela. O nome do marido é Denis. Moram lá desde fevereiro deste ano, de 2015. Ela diz que são ouvintes do programa Em Poucas Palavras e amamos, diz ela, amamos cada conteúdo que vocês apresentam. E o tema sugerido pela Alessandra é o universalismo. Então, pastor Augusto, ela diz: eu gostaria de sugerir aos irmãos que falassem um pouco sobre o universalismo. Eu tenho uma noção do que seja, mas penso também que seria interessante para outras pessoas saberem, e se tiverem dúvidas, elas podem ser sanadas. Pois há pastores, segundo ela, que andam pregando o universalismo como se isso fosse bíblico. Muito bem, Natson. Muito bem, Alessandra. Alessandra, isso. Exato. O universalismo é a teoria de que, no fim, todos haverão de se salvar. Há essa ideia de que há um final feliz, glorioso, de bênção para todos depois da morte, é muito comum nas religiões em geral. Elas ensinam isso, não é? E isso também está no pensamento popular, nos filmes de Hollywood. Você vê, às vezes o bandido morre, não é? Ou o sujeito que era um mau caráter, e lá no enterro o pessoal diz, ele está no lugar melhor. Com certeza. Hoje, né, quem morreu o pessoal já coloca no céu, não é? Sempre, basta morrer para virar santo, não é? É verdade. Mas o ponto aqui da Alessandra é que tem pastores que ensinam o universalismo como se fosse uma doutrina bíblica. E a verdade é que existe sim, tem pastores dentro do meio evangélico que ensinam que no final Deus haverá de salvar todas as pessoas, que o inferno é uma metáfora, que ninguém viverá eternamente no sofrimento por causa dos seus pecados e que Deus tem um final feliz preparado para toda a humanidade. Afinal, ele é amor, né? Deus é amor. Esse é um dos argumentos que eles usam. Aqui, Natson, é importante fazer a distinção entre universalismo e aniquilacionismo. Aniquilacionismo é a doutrina que diz que depois da morte os ímpios serão aniquilados, ou seja, o castigo deles é deixar de existir. Eles não sofrerão eternamente no inferno, mas apenas deixarão de existir, enquanto que os que são de Deus, que foram perdoados dos seus pecados, estes viverão eternamente na felicidade eterna que Deus preparou para eles. Então, é preciso explicar isso, não é? Então, o que nós estamos combatendo aqui hoje é a ideia do universalismo, embora certamente eu também entendo que o aniquilacionismo também não é bíblico, mas isso fica para outro programa. Tá certo. Vamos lá. Então, universalismo. Quais são os argumentos para dizer que Deus no final vai salvar a humanidade toda? O primeiro você já mencionou. As pessoas dizem assim, Deus é amor. E se Deus é amor, como é que ele vai permitir que o ser humano que ele criou para a sua glória, que tem a imagem dele, sofra eternamente no inferno? Exato. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento que eles usam é o seguinte: a Bíblia diz que Cristo morreu pelo mundo. Cristo morreu por todos. Ora, se Cristo já morreu pelo mundo e se Cristo morreu por todos, é evidente que o mundo então será salvo, que todos serão perdoados, porque não é justo que Cristo tenha pago o pecado de alguém na cruz
e essa pessoa, então, vá pagar outra vez no inferno eterno, sofrendo pelo resto da eternidade afora, né? Se Cristo morreu pelo mundo, então significa que o mundo todo será salvo. E há um terceiro argumento que diz assim: é injusto Deus condenar ao inferno aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. O cristianismo representa apenas uma parcela significativa, é verdade, mas uma parcela da população mundial. Nós temos 6 bilhões de pessoas. Metade delas, provavelmente, nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Como é que Deus vai condenar essas pessoas se elas nunca ouviram, nunca tiveram a oportunidade? Então, com base nisso, repetindo os argumentos: Deus é amor, Cristo morreu pelo mundo e Deus é justo, não vai condenar quem nunca ouviu. Estas pessoas dizem que no final tudo vai dar certo e Deus vai salvar a humanidade como um todo. Bom, a resposta que nós damos a estes argumentos, Natsan, as respostas são as seguintes. Em primeiro lugar, Deus é amor, isso é verdade, mas amor é apenas um dos atributos de Deus. Não está correto isolar um atributo de Deus dos seus demais, porque a Bíblia não somente diz que Deus é amor, mas diz também que Ele é justiça, que Ele é retidão, que Ele é verdade, que Ele é santo, que Ele aborrece o pecado, que Ele não trata o inocente como culpado e o culpado como inocente, e que Ele faz e retribui a cada um segundo as suas obras. Então, dizer que Deus é amor, para em cima disso construir uma teologia, ignorando os outros atributos de Deus, é no mínimo falacioso, está errado. Ou seja, o amor não anula a justiça de Deus. Não anula a justiça de Deus. E nós não podemos sujeitar esses outros atributos e qualidades de Deus, como justiça e santidade, por exemplo, ao atributo do amor, porque nós faríamos de Deus um Deus desequilibrado. O que há de belo em Deus é que estes atributos e estas virtudes coexistem nele em perfeito equilíbrio. Então nós temos que olhar o Deus que se revela como um todo. O Deus que é amor também é um Deus que é justo. Ele não vai inocentar aquele que é culpado, tá certo? Então ele vai tratar a todos com justiça. Por isso é perfeitamente compatível com o Deus que se revela na Bíblia a ideia de que ele pune os ímpios e que ele castiga aqueles que o aborrecem, aqueles que o odeiam e aqueles que rejeitam a sua revelação. O segundo argumento, de que eles dizem que Cristo morreu pelo mundo, é um argumento que pode ser respondido da seguinte maneira. A Bíblia, de fato, em algumas passagens, afirma a morte de Cristo pelo mundo. Contudo, outras passagens nos dizem que essa morte ela é eficaz apenas para aqueles que são de Deus, para o povo de Deus. Cristo deu a vida pelo seu povo. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Cristo morreu pelo mundo no sentido de que há poder no sacrifício de Cristo para salvar o mundo inteiro, se o mundo inteiro se arrependesse e se convertesse dos seus pecados. Mas o sacrifício de Cristo é eficaz tão somente para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, os quais são o povo de Deus pelo qual Cristo morreu e que Deus conhece antes da fundação do mundo, que nós chamamos dos eleitos, daqueles que Deus amou e chamou para si desde a eternidade. Então, Cristo, na verdade, morreu eficazmente pelas suas ovelhas e pelo seu povo, e nesse sentido, nenhuma gota do sangue de Cristo terá sido derramado em vão. Todos aqueles por quem Cristo eficazmente morreu serão chamados pelo Espírito Santo, se arrependerão dos seus pecados, crerão e então receberão a justificação e, por fim, a vida eterna. Os demais serão entregues à sua própria culpa e serão condenados com justiça pelos seus próprios pecados. Há um texto que é citado também nessa questão do universalismo, que é 1 Timóteo 2:4, quando diz: é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso, você tem que ver o que é que todos significa ali no contexto, não é? E examinando o que Paulo vem dizendo desde o verso 1, todos ali significa pessoas de todas as classes, os reis, os que estão em autoridade, judeus e gentios. Todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. Não há acepção nesse sentido. Nesse sentido, você tem que pegar palavras como essa, todos, mundo, e examiná-las à luz do seu contexto, porque elas nem sempre significam cada pessoa que existe, que existiu ou que existirá. Vamos responder aquele outro argumento, né, que eles usam, ou seja, que Deus seria injusto de condenar quem nunca ouviu, né? Quem nunca ouviu. Mas a resposta é
aquela que Paulo nos dá na carta aos Romanos, capítulo 1, que não há ninguém indesculpável diante de Deus, porque o que se pode conhecer de Deus, Deus já revelou através da natureza. As obras da criação refletem a santidade de Deus, a sua deidade, refletem o seu eterno poder e, como resultado, as pessoas que vivem nas florestas, nos desertos, nos rincões mais longínquos e inalcançáveis, elas têm essa revelação de Deus ao seu redor. A glória de Deus brilha na natureza ao nosso redor. O conhecimento de Deus está disponível a todos, a ponto de Paulo dizer que estas pessoas são indesculpáveis e que elas têm conhecimento de Deus. É claro, no dia do juízo, Deus não vai julgar essas pessoas a partir da seguinte pergunta: por que você não creu em Cristo? Porque aí a pessoa vai dizer, quem? Né? Mas a pergunta vai ser: por que é que você me rejeitou? Você adorou a criatura em vez do Criador, quando eu revelei claramente através das obras criadas, das coisas que eu fiz, que só há um Deus e que esse Deus não é a natureza. É nessa base que Deus vai julgá-los e, com certeza, nenhum deles haverá de escapar do julgamento, porque é evidente que todas estas religiões pagãs, sem o conhecimento de Deus, elas são idólatras, elas adoram a natureza, adoram o próprio homem, o animal, os animais e assim por diante. Terminando a minha argumentação, Natsan, Jesus Cristo foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Exato. É só você pegar uma concordância bíblica, procura a palavra inferno, e você vai ver que esta palavra esteve mais nos lábios de Jesus do que nos lábios dos apóstolos e dos escritores do Novo Testamento. Jesus falou a respeito do inferno, ele diz que é comparado a um verme que não morre e a um fogo que não se apaga, e ele diz que é melhor a gente entrar no céu aleijado do que completinho ir para o inferno, e nos advertiu de que no dia do juízo ele lançará no inferno todos aqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade. Portanto, querido amigo, não se iluda pensando que no final todos serão salvos. Existe uma condenação e pela fé em Jesus você pode escapar dela. Pronto, está aí respondido com certeza e em poucas palavras argumentamos aqui acerca desse pensamento universalista de que Deus, no final das contas, vai levar todo mundo para o céu porque ele é bonzinho, mas ele deixa claro nas Escrituras Sagradas que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para se chegar ao Pai. Nós então ouvimos o comentário do pastor Augustus Nicodemos respondendo a pergunta da Alessandra e também do Denis, que estão em Dublin, na Irlanda, ouvintes internacionais do programa Em Poucas Palavras, pastor. Muito bom, muito obrigado aí pela audiência de vocês, Deus os abençoe. Ok, nós agradecemos também, ficaremos por aqui e no próximo programa estaremos com mais perguntas respondendo às suas questões e outras também que a gente levanta aqui no programa. Até lá, se Deus quiser. Vinde beber de graça da água da vida, é o convite de Jesus, é o convite de Jesus. Vinde beber de graça da água da vida, é o convite de Jesus, é o convite de Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como ouvirão se não há quem fale? Mas é preciso se dispor, é preciso trabalhar. A seara é tão grande, tão poucos pra ceifar. Deus procura vidas santas que na brecha estão, orando, suplicando. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.br.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.